já falando o decálogo número 6, eu convoco mais uma vez o nosso querido José Augusto Valente para fazer o comentário desse decálogo número 6, a qual leio a partir desse momento. Que os novos contratos de prestação de serviços de transporte público sejam custeados pelo poder público através de fundos de mobilidade municipal, estadual e federal, os quais também estarão disponíveis para o financiamento da implantação e da renovação da infraestrutura e veículos, assim como para o gerenciamento de todo o sistema. E para fazer os comentários desse decálogo número 6, eu conto mais uma vez com a participação do José Augusto Valente. É com você, Valente. É uma coisa relativamente óbvia. A gestão do sistema de transporte público tem que ser ou do município, do Estado, né? Ou de uma autoridade metropolitana. E para fazer com que tudo isso aconteça, tem que ter um sistema de financiamento público onde se garanta o pagamento de todo o custo do sistema, seja dos transportadores, da bilhetagem ou do fornecimento de veículos, por exemplo. Então, daí é que é importante ter um fundo de financiamento público. Muito obrigado mais uma vez, José Augusto Valente, pela participação também nesse decálogo número 6. Bom, e o decálogo número 7, eu convido o Rômulo Rico para fazer os comentários. Eu vou colocar agora na tela aí o decálogo número 7, que os fundos de mobilidade municipal, estadual e federal venham a ser compostos não apenas pela arrecadação tarifária, mas também por novas fontes permanentes de receita, como os orçamentos públicos das 3 esferas de poder, as contribuições de intervenção no domínio econômico, CID, a cobrança de estacionamento em vias públicas, as multas de trânsito, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e PVA, as taxas de licenciamento, o pedágio urbano, os impostos sobre a valorização de imóveis vizinhos ao sistema de transporte público e as receitas acessórias das empresas operadoras de transporte público. Para fazer o comentário desse decálogo número 7, eu convido, então, o Rômulo Rico para fazer o comentário. Por favor, Rômulo. Todos nós reconhecemos que o transporte público é importante para todos. Ele é um sistema complexo, que não são somente os veículos, mas inclui as vias, a prioridade das vias, sinalização, tudo isso. E eles são úteis para tudo que acontece numa cidade, para trabalhar, para consumir, para estudar, para ir para o hospital, para tudo. E muitas pessoas se beneficiam do sistema de transporte público, mesmo sem utilizar. Os comerciantes, para que as pessoas possam consumir, as empresas, para que as pessoas possam ir trabalhar, os hospitais, as escolas, todo mundo se beneficia. Até mesmo os automobilistas se beneficiam, porque com o transporte público as ruas ficam mais livres. Mas tem uma coisa muito importante, apesar de muita gente se beneficiar, quem paga a conta são apenas os usuários. E isso não é justo, isso não é correto. Nós precisamos, então, ter uma fonte de financiamento volumosa, estável, baseada não só nas tarifas, elas são importantes, ou não, tanto faz, elas são importantes. O importante é que quem se beneficia sem usar também contribua para que esse sistema melhore, para que esse sistema alcance um patamar mais elevado. E podemos orientar recursos já existentes da cobrança sobre combustíveis, dos impostos sobre estacionamento, nós podemos levar recursos das multas, do orçamento federal, estadual, municipal, orientar tantos recursos que vêm do setor transporte para melhorar o transporte público. Mas tem uma muito especial, que é essa vantagem que os automobilistas têm de circular na cidade. Essa é a discussão da atualidade no mundo inteiro, que os automobilistas contribuam como o equivalente a 2 tarifas de ônibus por dia. Concluindo. Com isso, nós conseguiríamos fazer uma enorme transformação, não apenas subsidiar, mas melhorar e muito mesmo, a qualidade dos transportes e a vida de todos nós.
Muito obrigado, Rômulo Rico, pelos seus comentários no decálogo número 7. Bom, e para os comentários do decálogo número 8, eu convido o presidente do CREA, RJ, engenheiro eletricista de segurança do trabalho, Luiz Antônio Cossenza, para fazer os seus comentários. Eu vou ler, então, já botando em tela, o decálogo número 8, ao qual o presidente do CREA vai fazer os seus comentários. Que os novos contratos de prestação de serviços de transporte público sejam amplamente divulgados para a população e fiscalizados por esta e pelo poder público. Por favor, presidente, seus comentários a respeito desse decálogo número 8. Bem, não tenha dúvida nenhuma que transporte público é uma das políticas públicas mais importantes que nós temos para essa população. Uma população que leva, às vezes, para ida e volta do casa-trabalho, trabalho-casa, mais de 4 horas. Então, é de extrema importância que a população tenha do poder público as informações que ele precisa para que essa população que tanto utiliza o transporte público possa ajudar o poder público na fiscalização dos serviços e até apresentar sugestões, que só quem utiliza o transporte público pode saber o que eles sofrem no dia a dia na utilização desse serviço. Então, eu não tenho dúvida alguma que o mínimo que o poder público deve fazer é dar amplitude e divulgando para a população tudo o que ela está pensando, para que a população possa ajudar o poder público. É isso que a gente pensa e é isso que eu acho que deve ser feito para todas as cidades deste país, não só do Rio de Janeiro, mas nós estamos falando especificamente do Rio de Janeiro. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que essa divulgação do que está sendo feito pela nossa prefeitura do Rio de Janeiro, é fundamental para que a população possa ajudar o poder público nesse tipo de serviço. Agradecendo não só a participação, mas o seu apoio também, viu, presidente Cossenza, presidente do CREA-RJ, Luiz Antônio Cossenza, que fez os comentários em cima aí do decálogo número 8. E já agradecendo também, junto ao presidente do CREA, eu agradeço a participação da Andressa Dias, que vai fazer, então, os comentários do próximo decálogo, decálogo número 9, que eu já estou providenciando aí a colocação na tela para fazer a leitura aí para vocês. Que seja garantido ao cidadão o direito de realizar no espaço metropolitano viagens plenamente integradas em termos físicos, operacionais e tarifários, sem impedâncias e sobretaxas, independentemente da quantidade e da diversidade dos serviços de transportes públicos urbanos utilizados. Esse é o decálogo 9, ao qual eu convido a Andressa Dias para fazer esse comentário. Por favor, Andressa. Então, quando a gente fala de espaço metropolitano, a gente está falando de cidades que são integradas. São cidades que têm uma relação de interdependência. Então, para garantir o direito ao transporte público, que é garantido pela Constituição, você precisa ter essa integração também tarifária, a integração física. Não é justo uma pessoa que mora mais distante da cidade, do centro urbano, pagar mais para ir para o mesmo lugar que todas as outras pessoas estão indo. E, além disso, a integração, que quando a gente fala de integração física, a gente pensa também na acessibilidade para todas as pessoas que são pessoas com deficiência, são idosos, são pessoas que precisam de acessibilidade física ali no espaço, e também para as pessoas que não têm essas necessidades especiais, mas que às vezes têm que andar muito para pegar um outro transporte, e acaba que esse trajeto entre casa e trabalho é muito sacrificante. E aí você tem um desgaste tão grande no transporte que cansa mais do que o próprio serviço. Eu agradeço, então, a Andressa Dias pelos comentários a respeito do decálogo número 9. E para fazer os comentários a respeito do decálogo número 10, eu convido o nosso querido arquiteto Gerard Fishgold para fazer os comentários do decálogo número 10, que eu já vou colocar aqui em tela, fazendo já o compartilhamento,
Está aí, decálogo número 10, que sejam estabelecidos acordos institucionais e operacionais entre empresas gerenciadoras de transporte e trânsito de municípios vizinhos, evoluindo até a implantação do gerenciamento metropolitano da mobilidade. Tá, então, esse é o 10º e último decálogo do Fórum de Mobilidade Urbana. Por favor, Gerhard Fischgold, arquiteto e urbanista, seus comentários, por favor. O que eu posso colaborar nesse sentido é dizendo que a Lei 184 de 2018, quando criou a Câmara Metropolitana, que hoje é Instituto Rio Metrópole, deu esses poderes a essa instituição. Então, a legalidade da intervenção e da participação já está criada. É só utilizar a ferramenta que já existe. Não tem muito o que fazer, não tem nada para criar. É utilizar o que está disponível já. Muito obrigado pela sua participação, arquiteto e urbanista Gerhard Fischgold, que comentou o decálogo número 10, último decálogo do nosso programa de hoje. Nós estamos encerrando aqui com o 10º decálogo e agradecendo, claro, a participação de todos os participantes do Fórum de Mobilidade Urbana. E a gente vai chegando ao final desse primeiro programa, agradecendo a todos os participantes, mas também a todas as instituições que estão nos apoiando, como o Clube de Engenharia, né, com a sua divisão técnica de transporte e logística, né, assim como a Federação das Associações de Moradores do Município do Rio de Janeiro, né, a FANRIO. E, enfim, eu passo, então, a palavra final para o Licínio, para falar um pouco, então, do fórum, né? Como se inscrever, como participar, quem quiser, quem se interessou pelo programa e quiser participar do fórum, vai ter todas as informações possíveis agora na fala de encerramento aí do coordenador do Fórum de Mobilidade Urbana, o Licínio Machado Rogério. Por favor, Licínio. Muito obrigado a todos e até a próxima. Eu acho que é importante a participação de todos. Nossa reunião são sempre às quintas-feiras, das 18 às 20 horas. Por enquanto, nós estamos em reuniões virtuais, mas se alguém quiser, pode entrar no Facebook do Fórum de Mobilidade Urbana, RJ, e lá tem sempre a pauta colocada e o link para chegar. E, futuramente, a gente volta para reuniões presenciais. Muito obrigado pela atenção. Fórum de Mobilidade Urbana. Por uma mobilidade mais humana.